Olá, graça e paz. Estamos aqui para mais uma vez tratarmos de um tema bíblico, teológico, polêmico e, por que não dizer, curioso. O tema do vídeo de hoje é: Nabucodonosor realmente se transformou em um lobisomem? Bem, quando nós falamos em lobisomem, a primeira coisa que nos vem à mente é aquela criatura monstruosa, lendária, apresentado pelo folclore, pela mitologia e pelas lendas urbanas que as pessoas contam. Lobisomem, a palavra deriva do grego licantropo. Likos significa lobo, antropos, homem. Portanto, homem-lobo, lobo-homem, ou como é conhecido universalmente, lobisomem. Esta criatura, ou este ser lendário, ele é descrito como um homem normal que é capaz de se transformar em lobo nas noites de lua cheia. Essas lendas, elas são muito antigas e elas têm sua origem e raízes na mitologia grega. Segundo as Metamorfoses de Ovídio, Licaão, o rei da Arcádia, serviu carne de Arcade a Zeus e este, como castigo, o transformou em lobo. Já de acordo com o folclore brasileiro, o lobisomem é um homem normal que, nas noites de lua cheia, ele vai para uma encruzilhada e ali ele é transformado em lobo e sai à procura de sangue, matando qualquer criatura que aparecer na sua frente. Ao amanhecer do dia, este lobisomem volta àquela encruzilhada e é novamente transformado em homem. E aí, com base nessas lendas, nesses mitos e nesses folclores, algumas pessoas afirmam que Nabucodonosor, um personagem que aparece no livro do profeta Daniel, mais precisamente o episódio do capítulo de número 4 deste livro, algumas pessoas pegam aquela informação para dizer que Nabucodonosor ele se transformou em lobisomem. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Será que a Bíblia apoia essas crendices, essas lendas, esses mitos e esses folclores? Bem, a primeira coisa que nós precisamos dizer é que não. A Bíblia não fala de um lobisomem como o folclore, a lenda e a mitologia apresenta. Sabemos que Daniel capítulo 4 narra um episódio terrivelmente curioso em que este personagem bíblico, o rei Nabucodonosor, por causa da sua soberba, ele é punido por Deus e a sua punição consistiu em que o rei Nabucodonosor ele foi tirado de entre os homens e colocado entre os animais. A partir daí, ele iria viver com os animais, comer com os animais durante um período de 7 tempos ou 7 anos. Vamos ler o texto. Daniel capítulo de número 4, versículos 24 e 25. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Nos versículos de número 32 e 33, nós temos o momento em que a punição ocorre. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o pelo, como as penas da águia, e as suas unhas, como as das aves. É com base nesse episódio e nesse texto que algumas pessoas afirmam que Nabucodonosor
ele foi transformado em lobisomem. E ele passou 7 anos aí como um lobisomem. Mas será que de fato é isso mesmo que o texto ele está narrando? Bem, nós precisamos entender aqui que a punição do rei Nabucodonosor foi uma punição dada por Deus por causa da soberba deste rei. E a punição foi que esse rei ele fora acometido por uma enfermidade. E esta enfermidade que este rei ele sofreu é uma enfermidade em que o ser humano ele passa a se comportar como um animal. Na realidade, o ser humano passa a se imaginar como sendo um animal. Daí então ele tem uma maneira de viver parecida com a maneira de viver dos animais. Ele deixa os pelos do corpo crescer, os cabelos ficam ali desgrenhados e eles até passam a fazer coisas absurdas, como por exemplo comer grama, comer capim. Essa doença ela é chamada de licantropia. E a licantropia é uma enfermidade mental em que a pessoa se imagina transformada em lobo. Os especialistas dizem que foi essa doença que o rei Nabucodonosor ele sofreu. A licantropia. Licos, lobo. Antropos, homem. Homem, lobo. Lobo, homem. Ou como universalmente é conhecido, lobisomem. E aí, por causa desta afirmação, algumas pessoas dizem que Nabucodonosor ele foi transformado em lobisomem. Mas não é isso que a Bíblia diz. Nabucodonosor ele não se transformou em lobisomem. O que o rei sofre aqui é uma doença, onde ele passa a agir como se fosse um animal. E aí, essa doença é chamada de licantropia. Né? E é por isso que alguns dizem que ele virou um lobisomem, pelo fato da palavra licantropia significar isso, homem-lobo. Mas quando a Bíblia trata deste episódio, a Bíblia não diz que Nabucodonosor ele foi transformado fisicamente em um animal, em um lobo. Não. A Bíblia mostra que a transformação não foi física, mas foi uma transformação comportamental. Foi o comportamento dele que foi mudado. Ele mudou o comportamento, parou de agir como ser humano e passou a agir como se fosse um animal, ou de acordo com o termo licantropia, passou a agir como se fosse um lobo. Mas alguém pode perguntar assim, mas irmão, o texto bíblico diz que os pelos do corpo dele passam a crescer e as unhas também. Só que nós precisamos entender que os pelos do corpo passou a crescer e as unhas também passou a crescer devido ao comportamento de um animal que ele assumiu. Logo, ele não tinha mais cuidados com o seu corpo. E conforme o tempo foi passando, os pelos do corpo começaram a crescer, bem como também as suas unhas. Mas o texto não diz que Nabucodonosor foi transformado em um lobisomem. O texto não apoia a crença em lobisomens. O que o texto está falando é apenas de uma doença mental, aonde o rei mudou o seu comportamento. Ele passou a se comportar como animal, deixou de se comportar como um ser humano normal e passou a se comportar como um animal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aprendido alguma coisa acerca aí do tema que nós tratamos e que você possa compartilhar esse canal e se inscrever se você ainda não é inscrito, deixar o seu like, deixar um comentário também aí, sugestões de temas de vídeos no comentário e nós estaremos aqui fazendo, estudando, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida.